Para utilizar o Sniper, é necessário liberar o servidor da Ninvest. Para isso, clique em Ferramentas, Opções, Expert Advisors, marque a opção para relacionar URL e digite api.telegram.org e ninvest.com.br, conforme o vídeo. Nos parâmetros básicos, você pode determinar o nome da sua estratégia, que será exibido no painel de resultados, número mágico, que é o número de identificação da sua estratégia, quantidade de contratos, nome do ativo que você vai enviar às suas operações, distância de stop loss, take profit, o spread máximo que você vai permitir que o ativo tenha para que você realize as suas operações. Caso o spread supere este valor que você inserir, ele não vai realizar trades. Se você vai permitir múltiplas compras ou múltiplas vendas, por exemplo, estou comprado e o meu setup deu mais um sinal de compra, posso comprar de novo? Então você poderá determinar isso. Além disso, também poderá determinar se a sua estratégia será baseada em nova barra, para elevar a confiabilidade do seu backtest. Quando uma estratégia é realizada em nova barra, você não utiliza o Stop Loss e Take Profit do MetaTrader. E todos os negócios, sejam de entrada ou de saída de trades, ocorrem sempre no candle de 1 minuto. Sendo assim, quando atinge o Stop Loss ou Take Profit, a ordem não é executada instantaneamente, mas sim apenas se o candle de 1 minuto fechar rompendo a região. Então, tudo o que acontece é de 1 em 1 minuto. Desta maneira, o grau de confiabilidade do seu backtest aumenta significativamente. No menu de gestão de risco, você pode determinar a quantidade máxima de trades no dia, meta diária de ganho e limite diário de perda. Além disso, também é possível determinar o drawdown máximo diário, ou seja, se você estiver ganhando R$40, não quer permitir que tome um rebaixamento de 50% em relação ao maior valor já obtido de lucro no dia. Caso isso aconteça, deverá encerrar as operações a mercado e não voltar mais a operar naquele dia. Por exemplo, atingi R$40, ativou meu drawdown, R$47. Caso o meu lucro fique inferior a 50% deste valor, deverá encerrar a operação devido ao drawdown máximo e não poderá mais realizar trades naquele dia. No menu Trades baseados em objetos, você deverá fazer as configurações para execução de trades baseados nas linhas as quais você vai traçar no gráfico. Dentre essas configurações, você pode determinar o máximo de um trade por objeto. Caso rompa o objeto, ele deverá excluir o objeto que ele vai utilizar ali para realizar o trade. Qual é a distância mínima do preço atual do mercado em relação ao objeto para executar a operação e qual a direção do preço. Tá? Então, para realizar uma compra, o candle tem que ser de alta, então tendência. Para realizar uma venda, o candle tem que ser de baixa, então tendência. Caso você queira ignorar o rompimento, tanto faz. Rompeu, quer entrar comprado, rompeu, quer entrar vendido, você coloca todos. Caso queira entrar contra o movimento, contra a tendência. Vamos ver na prática. Uma observação importante é que todas as linhas que você traçar no gráfico devem ser nomeadas dessa forma: o buy para compras, o sell para vendas. Daí ficaria da seguinte forma, se você for traçar mais de uma linha, tá? O buy one, o buy two e assim sucessivamente. O mesmo vale daí para vendas, o sell one, o sell two e assim sucessivamente. Então aqui, por exemplo, temos um candle de alta. Eu vou traçar uma linha bem aqui, vou chamar ela de o buy one. Então, como eu configurei para realizar os trades de compra na tendência, eu tenho um candle de alta. Assim que o candle romper a minha linha, ele vai executar o trade. Então, eu vou induzir isso. Olha só, coloquei a linha aqui, olha lá, o trade já foi executado. Tá? Acabou de executar aí uma compra. Só que perceba que ele não faz mais trades, olha, só fez um, né? Por quê? As múltiplas compras estão desligadas. Eu vou ligar as múltiplas compras. Agora, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer mais compras no mesmo nível de preço. Olha só, já está com 0,03 lotes. Agora, vamos supor que eu queira realizar apenas um trade em cada linha. Então, eu tenho várias linhas aqui traçadas, tá? Aí, eu nomeei uma de O buy one, a outra O buy two e assim sucessivamente. Tá? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Assim que o trade for executado, ele tem que excluir a linha. Tá? Então, eu posso deixar múltiplo ligado? Posso, porque o trade vai subindo, eu comprei. Foi subindo, rompeu outra região, compra de novo, compra de novo. Então, ele vai ficar comprado várias vezes. Né? Então, você pode deixar o múltiplo ligado. Só que para ele realizar um trade em cada linha,
basta você colocar essa opção aqui, ó. Compra máximo de um trade por objeto, true. O que vai acontecer? Quando ele realizar um trade no objeto, ele vai excluir aquele objeto, olha só. E agora ele não vai realizar mais trades naquele objeto específico. Como se trata de um candle de alta, se eu tentar fazer uma venda aqui, ele não vai deixar. Tá? Eu posso colocar aqui, vou chamar aqui de OSell1, tá? Ele não vai permitir essa venda, olha só. Ele não vendeu, né? Para eu permitir essa venda, eu tenho que usar contra tendência, porque o candle é de alta, ele está rompendo contra, ele está rompendo de baixo para cima a minha linha, ou eu posso deixar em todos. Ó, vou colocar contra tendência, tá? Olha só o que vai acontecer. Eu estou comprado e também farei vendas. Fez uma venda aqui. Só que perceba que ele vai ficar vendendo sem parar novamente. Por quê? Eu habilitei as múltiplas vendas. Então, o que eu posso fazer? Em vendas aqui, máximo de um trade por objeto. Coloco também como true. Pronto. Ele vai realizar o trade e vai excluir aquela linha de venda. Olha lá. Excluiu. Não fará mais novos trades de venda. Simples assim. Caso você queira traçar LTA, LTB, também é possível. Por exemplo, vou traçar aqui uma LTB, tá? E vou chamar ela de OSell1. O que ele fará? Uma venda, né? Porque eu coloquei contra tendência, falei um trade, né, por objeto. Então, ele excluiu a linha e já realizou o trade exatamente naquele ponto. Se, por exemplo, o OSell1, né, não estiver sendo rompido, obviamente, ele não fará aquele trade, tá? Então, olha só, não faz trade nenhum. Ele só realiza realmente o trade no ato do rompimento da linha, ok? Nos parâmetros de trades baseados em indicador, você poderá importar até 2 indicadores com setups prontos para serem utilizados no seu robô Sniper. Sendo assim, você não fica vinculado a apenas uma única estratégia. Você pode importar a estratégia que você quiser para o robô Sniper. Você pode determinar o tempo gráfico que vai utilizar na sua estratégia, no seu indicador. Se você vai exibir as informações do indicador no gráfico principal, numa janela secundária, ou se não vai exibir. Se o sinal que vai dar origem ao seu trade será baseado no candle atual ou no último candle fechado. E aqui você deverá relacionar os parâmetros do seu indicador, bem como o nome do indicador, sem colocar .exe5. Lembrando que o indicador que você for utilizar deverá ser colado o arquivo na pasta Indicators do MQL5. Não pode ter caractere especial, espaço. O ideal é que seja tudo com underline ou tudo junto, tá? Aqui no site da Ininvest, em indicadores, você tem vários setups prontos à tua disposição. É só fazer o download e utilizar. Eu, por exemplo, vou utilizar o Caracatica. Para eu saber os parâmetros que eu vou configurar, basta arrastar o indicador para o gráfico e ver os parâmetros que ele tem à minha disposição. Nesse caso, ele tem apenas um parâmetro, a TR Period. Mas caso o seu indicador tenha mais parâmetros, saiba que esse é o parâmetro número 1, esse é o 2, 3, 4 e assim sucessivamente. No robô Sniper, você pode configurar até 10 parâmetros. Eu vou deixar o meu gráfico principal no M5. Não vou utilizar trades baseados em objetos, mas vou utilizar trades baseados em indicador. O nome do meu indicador é Caracatica. Não preciso colocar o .exe5 no final, tá? Não precisa, é só Caracatica. Vai ser exibido no gráfico principal e eu vou colocar 20 períodos ao invés de 70. Então aqui eu vou pressionar iniciar e ele já vai plotar aí as setas no gráfico, olha só. Fechou o candle, já executou um trade de compra no candle seguinte. Eu estou usando candle fechado, tá? Então ele aguarda o fechamento do candle. Se no candle anterior estiver sinalizando a oportunidade, ele vai lá e executa a operação, tá? Tanto de compra quanto operação de venda, ok? Então, mostra a seta e ele executa a operação. Caso eu queira utilizar o indicador 2, ele é um indicador de complemento. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma média móvel, uma VWAP para... Só quero realizar uma compra no Caracatica, se ele estiver sinalizando uma setinha para cima, se o preço estiver acima da média móvel ou abaixo dela. Então, para isso que serve o indicador 2. Ele é um auxiliar do indicador 1. E lá no site da Ininvest, você consegue encontrar indicadores gatilhos e indicadores auxiliares facilmente para você fazer o download. E o mais legal, muitos indicadores são gratuitos.
Vale lembrar também que não são todos os indicadores que você vai conseguir importar e usar aqui no Sniper. O indicador ele tem que ser preparado para ser utilizado no Sniper, tá? Então tem que o código tem que estar pronto e tudo mais para ser utilizado aqui. Não é qualquer indicador, ok? Entretanto, é possível, né, ajustar o indicador de sua preferência para que você consiga utilizar no Sniper ou até mesmo criar o indicador para você com o seu próprio setup e você importa o seu próprio setup aqui para o Sniper e roda a sua estratégia de acordo com a sua preferência. Inclusive, aqui no YouTube da Ninvest eu ensino como que você faz para adaptar o indicador para utilizar nos robôs da Ninvest, tá? Então, tem um vídeo de graça aqui ensinando, caso você não queira contratar um programador para fazer esse trabalho para você, você mesmo pode fazer, assistindo os vídeos disponíveis aqui no YouTube da Ninvest. No menu Trades em horário específico, você poderá enviar trades de compra ou venda em um determinado horário de sua preferência. Então, por exemplo, se eu permitir um trade de compra entre 9 horas e 9h10, assim que eu tiver o primeiro tick entre este horário, eu vou enviar um trade de compra. Se eu colocar venda, assim que eu tiver o primeiro tick, eu vou enviar um trade de venda nesse horário. O range de horários, por isso que tem horário início e horário término, é porque o robô executa os trades baseado em ticks, em negócios. Então precisa acontecer um negócio dentro desse horário para que ele execute a operação, tá? Então é natural que se você colocar o tempo muito próximo um do outro, pode ser que ele não execute o trade naquele horário, porque não aconteceu um tick dentro do horário que você determinou. Vamos mostrar na prática. Eu configurei 9h10 para executar o trade. Olha lá, o trade foi executado exatamente às 9h10. E ele realiza apenas um trade por dia naquela condição. Agora só poderá realizar um novo trade às 9h10 do dia seguinte. Essa funcionalidade é ideal caso você queira operar na abertura de um mercado ou até mesmo em uma notícia, a qual você analisou previamente. Então, olha só, começou um novo dia agora, deu 9h10, executou novamente um trade exatamente naquele horário, tá? Os trades baseados em número mágico são operações para hedge ou proteção. São ideais quando você tem outra estratégia rodando ao mesmo tempo e deseja analisar aquela estratégia para executar mais um trade. Por exemplo, você tem um robô com a estratégia de número mágico 789 rodando. Aí o que você pode fazer? Toda vez que esse robô da estratégia 789 executar um trade, você poderá fazer o quê? Abrir uma nova posição inversa à posição dele ou abrir uma nova posição no mesmo sentido da posição dele, tá? E além disso, você pode determinar que se ele, por alguma razão, encerrar o trade, saiu no trailing stop, take profit, stop loss, você quer encerrar essa posição aqui também. Então você marca aqui como true. Então você só vai abrir uma posição, por exemplo, de compra se o 789 estiver vendido, só vai abrir uma posição de venda se o 789 estiver comprado. Se o 789 encerrar a posição dele, não importa a razão, você encerra essa posição também. E o mais legal é que você pode determinar um valor financeiro, não basta apenas estar posicionado o outro robô. Não, você pode determinar um valor financeiro que vai condicionar a execução do seu trade hedge. Por exemplo, eu só quero executar um trade abrindo uma posição inversa, baseado no ativo 789, se o 789 estiver com um gain de R$100 pelo menos. Só quero executar um trade na posição inversa se ele estiver com um loss de R$100. Então, você vai colocar menos, tá? Então, é o saldo que ele tem que ter. Então, aqui eu vou até dar um exemplo então para vocês, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o número mágico 789 e ele fez uma venda aqui, tá? O preço começou a cair e aqui ele me deu R$100 de lucro. O que vai acontecer agora? Você vai entrar comprado nessa região e vai permanecer vendido aqui, tá? Você vai fazer então uma proteção dessa posição, né? Você estará vendido nela e comprado ao mesmo tempo. O que vai acontecer? O preço vai voltar e vai pegar, vamos supor, o trailing stop do teu hedge. Você vai sair aqui no gain de R$10, por exemplo, tá bom? Nesse momento que ele sair no gain de R$10, como o preço voltou a subir, ele estava te dando R$100 aqui embaixo, essa venda, né? Ele não está te dando mais R$100 porque o preço voltou a subir. Essa venda aqui agora está te pagando lá R$90 ou R$80.
Nesse momento, ele vai ativar o head de novo? Não vai ativar o head de novo. Ele vai ativar quando? Quando bater aqui embaixo de novo. Ó. Então, voltou aqui nessa região, de novo vai comprar. Preço subiu, vai pegar de novo R$10, não vai realizar. Voltou ali, vai comprar. E assim sucessivamente. Só que se, por exemplo, ele cair de uma vez, você fez aqui o head. Tá? Então, ganhou aqui os teus R$100, recomprou. Né? Então, você está travado. Você está garantido com R$100 nessa operação. Se o preço começar a cair e pegar no take profit da tua venda, vamos supor que o take profit seja aqui. Tá? Ele vai encerrar todas as posições. E isso de encerrar todas as posições é porque você marcou essa opção aqui. Tá? Então, é perfeito para fazer head de posições. Então, você pode ter qualquer outro robô rodando na sua conta, você vai executar trades baseados no outro robô e vai fazer as conduções dos trades todas normalmente conforme você configurar aqui. Só que a abertura de posição vai ser condicionada a outro número mágico. Após encerrar uma operação, você pode dar início a um novo trade imediatamente. Você pode escolher se será um trade no mesmo sentido do trade anterior, se será em sentido inverso e qual tipo de resultado o trade anterior tem que ter dado, se foi um trade de loss ou de gain. Essa opção é ideal para utilizar martingale e Soros.